Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Décio Querrer Marques e vou lecionar a disciplina de Ética e Cidadania. Estou aqui no estúdio do IFRO Campus Zona Norte, em Porto Velho. Ao fundo há uma parede branca, interligado com pontos. À minha direita há dizeres bem explícitos dizendo EAD mudando realidades. E neste momento eu porto um blazer preto, uma camisa preta, uma calça jeans e um sapato marrom. E agora convido todos vocês para iniciarmos a nossa primeira aula dessa disciplina. Nesta aula, nós teremos a oportunidade de analisarmos, em primeiro momento, os aspectos de uma concepção fundante na nossa cultura ocidental, que vai determinar os arranjos e a valoração de boa e exitosa ação nos sofistas, que foram chamados sofistas até do modo pejorativo, pelos ditos filósofos. E aí se cria um arcabouço lógico para justificar um tipo de determinadas ações que popularmente foram chamadas de ações relativistas, que até hoje, no mundo atual, nós convivemos com essa corrente filosófica que trata do comportamento humano assim. Do outro lado, inicia-se de um modo muito contundente uma concepção que é a platônica, justamente para contrapor ao relativismo dos sofistas, e se organiza um pensamento de uma linguagem totalmente paradigmática, cheio de paradigmas, não coercitivamente, né? Mas com paradigmas, e vai estabelecer o que nós chamamos de um pensamento binário, entre o que é certo e o que é errado, né? E aí é chamado a teoria das formas de Platão. E assim nós concluiremos essa unidade justamente notando o embate entre uma corrente de uma postura ética dos sofistas, com fundamento em Parmênides, que eu vou explicar em seguida, e uma outra, uma corrente que sobrepôs e nós somos, de certo modo, adeptos até hoje, que é a platônica. Vamos lá então. Então, nesse primeiro momento, as contribuições sofistas, né? Tem uma expressão de um historiador que é basicamente assim: lá na Grécia Antiga, no início da democracia, tudo dependia do povo e o povo dependia da palavra. Então, coibir a palavra, criar coerções para expressar através da palavra, seria a maior afronta, o maior crime que poderia cometer, né? Então, nesse rol de contribuições sofistas, nós podemos entender o poder da narrativa, a fala, né, organizada. E uma outra coisa interessante aqui, que não há possibilidade sobre o que não existe. Então, pode falar a verdade que não há possibilidade da mentira, por exemplo. E, nesse sentido, uma grande contribuição ética dos sofistas é justamente que a ética deles incluía o conflito e as diferenças, as diversidades. Porque, na verdade, não havia possibilidade da mentira. Todas as opiniões são válidas, todas têm um sentido desde que bem colocadas e apropriadas. E a democracia grega, então, nesse sentido, havia criado o espaço público, e nesse espaço público, a própria democracia estava demandando ações, uma estrutura que permitisse as narrativas, os discursos, né? Então, os sofistas, eles surgem como os primeiros professores, justamente porque tem uma demanda para que
quem era o cidadão grego, que eram homens, tinha que ser homem necessariamente, nato, né, de uma cidade-estado, seja de Cartago, seja de Atenas, e esses homens tinham que ser livres, ou seja, livres aqui significa que não eram escravos, que podiam pagar para alguém ser escravos e trabalhar de uma forma braçal. Então estavam livres para praticar a democracia. E quem tivesse um discurso mais bem elaborado, melhorado, poderia convencer os demais para facilitar o destino da cidade. E aí, rapidamente, há muita gente, os próprios filósofos, Platão, Aristóteles, fizeram isso de um modo bem oportuno, em afirmar que os sofistas eram amantes do espetáculo e não tinham compromisso com a verdade. E veja só, quando nós falamos de ética, a ética, a primeira caracterização para a gente saber se uma coisa é ética ou antiética é sobre a verdade. Então não tem como estudarmos ética, ao menos na perspectiva ocidental, se nós não retomarmos ao arcabouço em que os sofistas contribuíram para nós. E de onde os sofistas tiraram os elementos da sua filosofia e da sua postura em desenvolver, melhorar e impulsionar as pessoas para que dominasse e criasse o bom discurso. Eles não tiraram à toa, não é porque eram pessoas comprometidas com a falsidade ou que qualquer narrativa pudessem sobrepor a uma outra, mesmo que essa outra fosse verdadeira. Ou ainda que os pais das crianças que tinham os sofistas como professores, eram tolos e queriam mesmo que seus filhos aprendessem a mentira. Pelo contrário, os sofistas eles partiram do elemento fundamental que é o primeiro filósofo, propriamente dito, chamado Parmênides. E Parmênides, veja só, aqui eu preparei um pequeno slide. O que podemos aprender com Parmênides? Parmênides, então, é o primeiro filósofo, propriamente dito, do Ocidente. Então, vou deixar descrito aqui para facilitar depois vocês darem uma olhadinha nos fundamentos, né, que estão escritos também. Em Parmênides, que não há possibilidade de afirmar sobre o que não existe. O ser é e o nada, por uma questão lógica do pensamento, não há como existir. Vou explicar esse ponto que é o fundamental, onde depois Platão vai atacar, né? Então, de certo modo, a ética sofista, ela se respalda na filosofia de Parmênides. E daí, em Parmênides, cria a impossibilidade do falso e aí tem o início das realidades metafísicas, né, que são as realidades abstratas. Não vamos aqui falar de metafísica, propriamente dito, mas eu tenho que explicar para vocês justamente qual é a fundamentação em Parmênides sobre esse aspecto de que não há possibilidade do falso. Então vamos lá. Parmênides apresenta que na linguagem, em tudo que nós nos expressamos, há três possibilidades. A possibilidade de tudo que nós estivermos falando sobre o que é realmente a coisa, talvez nós não conseguimos, naquele momento, falar do objeto completamente, mas se nós estamos falando, é porque existe uma verdade naquele objeto. Por isso que o ser é. Uma outra possibilidade que ele vai apontar que, do ponto de vista lógico, não há possibilidade para falar das coisas que não existem. Por exemplo, como é que eu vou falar que o coelho com chifre é belo? Isso só pode ser uma simulação ou uma ilusão. Mas isso não existe. O que existe é o coelho, mas o coelho com chifre jamais será belo ou será feio, porque esse objeto, coelho com chifre, não existe. Então ele não é. Existe uma terceira dimensão que a linguagem pode reportar, que é a linguagem do nonsense, que é a linguagem que nós podemos atribuir sobre a verossimilhança, que é aquilo que não tem uma comprovação científica, factual, que é a linguagem mitológica. Essa também, Parmênides vai falar o seguinte, olha, isso não é porque não é objeto de investigação. Gente, esse ponto é fundamental.
Porque tudo que é objeto de investigação, tudo que está delimitado como objeto de investigação, vale a pena saber a verdade e a todo momento que nós falarmos, tem a verdade. Então, do ponto de vista lógico, não há nem uma possibilidade da gente estar mentindo, porque toda vez que a gente está falando, ou a gente fala de alguma coisa que talvez nós não sabemos a totalidade do que nós falamos, ou a gente está simulando, ou é uma ilusão, então a qualquer momento a gente pode ser contrariado e perder aquele discurso, porque é uma ilusão, ou a gente já sabe que é uma coisa mitológica, que é uma realidade que não tem relação com fatos. E é em cima desse elemento que os sofistas vão aproveitar e vão falar, olha, realmente todo discurso é verdadeiro. Então tem que elaborar o melhor discurso, a melhor narrativa, e a melhor narrativa ela vai revelar o que é o ser. E aqui tem um ponto fundamental, é uma aposta na fala. O que acontece a partir de Platão é que houve toda a história ocidental tentativas de castrar o direito de falar. As pessoas têm o direito de falar. É através da fala que a gente se revela. Inclusive, os grandes problemas psicológicos que nós trazemos na nossa saga existencial, justamente porque ou nós não sabemos falar deles ainda, desses problemas, ou nós somos boicotados e não incentivados a falarmos desses problemas. A sociedade é a mesma coisa. Toda vez que você tem um problema e esse problema se coloca debaixo da mesa para ninguém ver, a resolução desse problema não existe. Então, se a sociedade começa a falar de um problema, coloca sobre a mesa e todo mundo começa a ver, a tendência é resolver aquela situação. Isso pode se dar, por exemplo, nesse momento que nós estamos dando essa aula, a Porto Velho está tomado de fumaça. Então começamos a discutir sobre esse problema. Fala, e aí vamos encontrar uma solução, deve haver uma solução. Então essa aposta fala, eu gostaria que ficasse marcado aqui como entendimento mais importante sobre a compreensão ética dos sofistas. E aí o que acontece então em relação a Platão? Vamos dar uma olhadinha em relação à contraposição de Platão para falar, olha, essa lógica que não existe o falso, não há possibilidade do falso, é perigosa. Existe sim. Na linguagem a gente pode estar reportando a uma coisa que é verdadeira e a gente pode estar reportando a uma coisa que é falsa. E aí nasce o que nós chamamos de pensamento binário. Certo, certo, errado, errado. Né? Então vamos lá para Platão agora. Então Platão em 3 dimensões. Só o autogoverno não cria uma sociedade justa. Então há o controle do domínio da razão. Vamos entender esse ponto então aqui. Eu vou ler rapidamente e vou tentar explicar no quadro para vocês. Vamos lá. Então, primeira coisa, Platão ele parte de uma ideia da justiça, que a cidade conduzida pelos filósofos, protegida pela polícia e mantida pelo conjunto de trabalhadores conforme a respectiva natureza psicológica. Então ele pensa uma justiça equalizada entre todas as partes dos membros dessa sociedade. Então quem conduzia a cidade não era todo mundo mais, como pensavam os sofistas, e mesmo na narrativa de Parmênides, basta você ter a fala e você vai encontrar a justiça, não mais assim. Há um grupo que vai ter essa incumbência de pensar a cidade justa, depois protegida por um grupo de militares que vai botar a cidade para ser equalizada conforme os interesses da melhor postura legal, e depois a maioria das pessoas vão produzir riqueza e conforto, que são os trabalhadores. E toda essa dimensão, cada casta, né, cada grupo, seja os filósofos, seja a polícia e seja os trabalhadores, primeiro elas têm essa dinâmica dentro delas mesmas, que é um comportamento psicológico. Aí se melhora o comportamento psicológico e através da educação e elas vão ser exitosas na sociedade. Para isso, então, tem que apostar no domínio da razão, porque a parte que está inferior à razão são os desejos e a parte irascível, e elas não têm razão, então a razão tem que dominar, e aí ele cria o pulo do gato, que é
a fundamentação lógica é a metafísica. Existe uma coisa aparente contra uma coisa da realidade que é essencial, que são as essências. Vou explicar esse detalhe e fazer o contraponto aos sofistas. Vamos lá então, tá? Então aqui, gente, acompanhe, vou colocar 3 pontos. Então aqui nós temos no centro o elemento da ética. No ponto fundamental, nós temos a justiça, que é o elemento, a inovação, né, de Platão. E para justificar a justiça, que a cidade tem que ter um ponto fixo, ele vai criar o domínio da razão, bem diferente dos sofistas, que bastava a fala, o domínio da razão. E no ponto importante, que foi o pulo do gato de Platão, ele vai criar a famosa metafísica. Vamos lá então e explicar esse ponto aqui. Vejam só, Platão então ele é obrigado a enfrentar o discurso dos sofistas em que toda narrativa é verdadeira, porque do ponto de vista lógico não há possibilidade do falso. E ele vai apontar o seguinte: não, existe sim a possibilidade de ter coisas que são verdadeiras e coisas ser falsas. Então ele parte de uma ideia em que na sociedade, para que a sociedade seja exitosa, seja uma boa, seja uma sociedade ética, ela tem que partir de um ponto fixo. Não de que cada um tem as suas opiniões, mas a partir de um elemento chamado justiça. Essa justiça, num primeiro momento, ela é entendida numa perspectiva particular, que cada indivíduo nasce com 3 disposições. Na região, se nós compararmos aqui com o próprio corpo, na região mais superior está a razão, na região do nosso peito nós temos a parte irascível da coragem e na região do estômago a parte desejante. O que acontece? Para que tenha justiça, então as partes inferiores, as pessoas que nascem com uma propensão a valorizar mais os desejos e a raiva, a ira, não vão ser deletados. Não. Eles vão ser melhorados dentro de uma perspectiva necessariamente educativa. Aí nasce a primeira ideia de escola, de educação. Então, na escola, a pessoa, o molequinho, a menininha que já gosta de chutar o outro, não vai receber uma advertência simplesmente. Vai melhorar aquele grau de raiva, de ira que ela tem, para que depois se torne lá a defesa da polis, a defesa da cidade, sendo a polícia, sendo a segurança da cidade. As pessoas que lidam mais com a parte do conforto, dos desejos, então vai entrar como enfermeiros, como arquitetos, médicos, garis, etc., que cuida do espaço, do conforto da cidade. Só que para que a cidade seja justa e a gente não caia nas particularidades, tem aquelas pessoas que já nascem com a propensão às formas, a matemática, a ciência, a dialética, a razão. Então essas pessoas vão ser melhoradas na academia para governar a cidade. Então veja só, a justiça não pode ser o resultado da maioria, das opiniões. Porque as opiniões, e aí vem o ponto, o pulo do gato, né, de Platão. Veja só aqui, volte para o quadro, olha só. Então a justiça eu expliquei como se dá. Então para que ocorra justamente a fundamentação do domínio da razão, é preciso que haja aqui na metafísica uma diferença entre o que é
essencial, que a chama de essência, né? Versus aparência. Então, veja só. Opa, aparência. A aparência, a maioria das pessoas vivem da aparência. E a maioria não vai ser, não vai ser justamente filósofo. Mas quem organiza a cidade é justamente o filósofo rei, aqueles que dominam a razão. Então, esses estão focados nas formas, nas essências, e não nas aparências. Então, nós percebemos que, diferente do que os sofistas apontam, que toda narrativa pode ser verdadeira, aqui não. Tem narrativa que são só aparências. E essas aparências, elas sempre reportam a particularidade, que são baseadas nas crenças e nas opiniões. E isso não ajuda e não colabora, aliás, atrapalha uma vida, uma sociedade justa e ética. Tem que ser retirado. Tanto é que Platão pensa em duas coisas importantes. Ele pensa nos livros 4º e o livro 7º da República, que é a grande obra de Platão, ele sugere que até as narrativas dos deuses gregos, da cultura grega, tem que ser refeita, reestruturada, porque são deuses muito perversos, muito pervertidos, e isso incute, sobretudo na infância e na adolescência, um desvirtuamento de uma sociedade justa. Até a narrativa tem que ser mudada. Imagina a postura, né, de quem faz as leis. Então, jamais que aquela democracia que a maioria das pessoas votam para eleger o melhor candidato seria o resultado da maioria. Pelo contrário, não é possível, porque a maioria baseia-se sempre em opiniões, hoje nós chamamos de ideologia, né? E nós precisamos de um paradigma para alcançar uma equalização das melhores leis e das melhores práticas. E quem faria essa estrutura paradigmática? Exclusivamente quem está mais afeito a perceber não as aparências das coisas, mas as essências das coisas. E essas pessoas pertencem ao grupo de filósofos. Então aqui nós temos uma ética que supõe que existe o que é verdadeiro, que é essência, e uma postura que revela que aquilo que vive das aparências, ela é falso e ela tem que ser deletado na sociedade para a gente pensar uma sociedade justa e boa, ética. E um dos elementos criteriosos que ele coloca já na República, e depois as democracias liberais se aproveitaram, é o elemento da impessoalidade. Porque quem governa, primeiro que não poderia nem família ter, não ter nenhum tipo de posse, tem que estar 100% dedicado às formas e às essências para pensar leis que sejam realmente com toda a lisura possível, leis boas não para si mesmo, mas para o povo. E esse princípio da impessoalidade entrou depois nas democracias liberais também como princípio da administração pública, né? Junto com outros princípios da legalidade e da moralidade. Desejo que vocês façam bons estudos lá dos textos que eu deixei para vocês e vamos, na próxima unidade, estudarmos a perspectiva aristotélica de ética. Até lá! Educação à distância, mudando realidades.